Boa noite, bem-vindos ao meu canal, Fantástica Camisa 10, para falar do jogo entre Santos 3, Água Santa 2 e falar um pouco do alívio, né, que foi hoje, porque mesmo com a não classificação, o Santos entrou nesse jogo pela primeira vez na história com risco de ser rebaixado nesse jogo com torcida no estádio, né? Porque ano passado a gente teve esse risco contra o São Bento, mas ainda estava acontecendo a pandemia, então acabou que essa foi a primeira vez na história, no estádio, com torcida, que o Santos correu o real risco de ser rebaixamento nessa partida. Então, eu estava lá na Vila, quando o Santos virou o jogo, foi uma emoção muito grande, porque era uma pulga que estava atrás da nossa orelha, era algo que a gente escutava muito, que o Santos ia ser rebaixado, que não passava desse ano. Eu sei que o ano só está começando, a campanha não foi nada legal, mas pelo menos a gente conseguiu se manter aí por enquanto e não é motivo para se orgulhar em nada, porque o normal é classificar no campeonato estadual, então não vou comemorar, mas eu também confesso que eu tô muito aliviado. E falando do jogo agora, o primeiro tempo, na minha opinião, foi o primeiro tempo melhor jogado, os primeiros 45 minutos melhor jogado pelo Santos esse ano. Foi muito incisivo, foi muito teve muita vontade, foi muito agressivo, foi uma postura muito bonita mesmo de ver no estádio. Então essa partida a gente consegue dividir ela, normalmente, claro, a partida é dividida em dois tempos, mas a gente consegue enxergar uma partida num tempo e uma outra partida completamente diferente no segundo tempo. Pelo primeiro tempo eu fiquei muito contente, muito feliz, muito satisfeito. É algo que eu quero ver mais esse ano, então já dá pra ver o trabalho do Bustos aí, um padrão de jogo, as estratégias do Santos na partida muito bem pensada. Mas aí no segundo tempo parece que tudo que eu falei é ao contrário. A Água Santa domina o jogo, fica com a bola o tempo todo, consegue envolver o Santos na própria casa. Isso, claro, eu entendo que se vai um pouco da postura dos jogadores e ter mudado porque estava 3-1 no placar, então é algo que dá pra entender, não é o fim do mundo. Mas como aconteceu em outras partidas, é algo que me deixa um pouco com o pé atrás, então eu fico com medo por causa disso. O primeiro gol do Água começou o Água abrindo o placar, na minha opinião, um erro de novo do João Paulo. Ele tá muito mal nessa bola aérea, espero que ele corrija logo. Então foi um negócio assim que deu um banho de água gelada no torcedor ali naquele momento na Vila. A gente tava acreditando e tudo, aí tomou um gol, só que logo em seguida o Zanocelo fez um baita de um golaço, então já deu aquela animada. Aí o Goulart fez um gol de peixinho muito bonito também, aí depois o Kaique, enfim, aí o primeiro tempo terminou 3-1. Já no segundo tempo, como eu tinha falado, que o Santos foi envolvido, dominado, o gol deles, apesar do rapaz estar impedido, não sei se aquele toque do Bauerman foi o suficiente para tirar o impedimento. Eu acho que foi sim, então para mim o gol foi legal, mas no geral o jogo foi isso. Falar um pouco da atuação individual de cada jogador, né? Para mim o João Paulo, apesar do erro e de ser reincidente o erro, é algo que eu fico um pouco preocupado, né? Mas eu acredito que ele consiga melhorar nesse aspecto. É só um aspecto que ele, na minha opinião, ele falha bastante, que é essa bola aérea, essa bola venenosa, ele meio que dá umas vaciladas. Mas fora isso, ele fez uma defesaça, ele é um cara muito presente ali no gramado, então dessa vez não foi o melhor da partida, mas por causa do erro, mas ainda gosto muito do João Paulo, então espero que ele realmente melhore nesse fundamento. O lateral direito, Auro, eu acho ele muito fraco.
Eu acho que o Santos ainda precisa de lateral direito, porque sinceramente ele não me mostrou nada ainda. No primeiro jogo eu sei que ele estava fora de forma e tudo, estava um tempo parado, mas até passei um pano legal, mas tá passando assim os jogos e eu tô vendo que o limite dele é muito baixo. Eu acho que o que ele pode apresentar, eu posso estar enganado, eu quero estar enganado, mas eu acho que o que ele pode apresentar não vai muito além do que ele fez hoje. Errando passes bobos de 2 metros no primeiro tempo, onde o time estava bem, ele estava destoando negativamente. No segundo tempo ele até deu uma melhorada na marcação, mas nada muito além disso do que eu esperava. Eu esperava um lateral incisivo que ia para linha de fundo o tempo inteiro, que tivesse sim as suas falhas na marcação, mas não que fosse tão falho assim, porque já no primeiro tempo ele tomou a bola nas costas numa lateral que eu já fiquei, é difícil, é difícil. Essa lateral direita realmente está difícil. O Kaique, quase todos os jogos eu falo que o Kaique vem mal e o Bauerman vem bem, né? Só que hoje inverte isso, foi ao contrário. Hoje eu acho que o Kaique ele foi muito bem. Não tô falando pelo gol, tô falando no geral, ele foi bem. Ele deu uma vacilada lá no primeiro tempo, que ele deixou a bola passar, mas fora essa eu não tô me lembrando de outra tão grave assim. Na hora do segundo gol do Água, você pode ter duas interpretações, 3 até, né? A primeira interpretação que você pode ter é que o gol foi em cima dele. Só que aí, se você pensar com essa interpretação, você pode falar que, tinham 2 jogadores em cima do Kaique, e o Kaique tava sozinho contra 2 e não conseguiu dar conta, tinha até um terceiro chegando ali onde tava o Kaique. Então ele tava muito, assim, sozinho nessa marcação. Então, erro das outras pessoas. E a segunda interpretação é que ele não entendeu uma linha de impedimento, porque estava todo mundo fazendo a linha de impedimento, e ele foi o único que ficou para trás para tentar esse corte, né? Mas ele não conseguiu, então o cara da Água Santa acabou que fazendo o gol. Então você pode interpretar que ele foi inexperiente na hora de fazer a linha de impedimento. Você pode interpretar que ele não ganhou na bola aérea. Você pode interpretar que tinham 2 contra ele e meio que não tinha muito o que fazer ali. Na minha opinião é essa. Ele tinha 3 jogadores ali em volta, quase, o terceiro estava chegando na imagem, o segundo, tinham 2 em cima dele, então essa é a minha interpretação. Não acho que foi erro dele assim, no geral. O Bauerman já tomou um amarelo muito bobo, o jogador do Água estava de costas para a jogada, ele deu uma no cara, não precisava. Aí o segundo cartão, não digo que por ele ter um amarelo ele deveria ter tirado o pé e tudo, mas se ele tira o pé poderia ter saído um gol e a torcida caído em cima dele. Então foi um lance que deu para entender ele ter feito a falta para tomar o outro cartão, mas da falta que ele toma origina o segundo gol do Água, então a gente toma o gol do mesmo jeito e acaba ficando com um a menos. Então essa talvez não tenha sido a melhor decisão para se tomar. Já o Lucas Pires, para mim, joga muito, é um cara que eu observo que ele é muito calmo na hora que ele recebe a bola, ele consegue se livrar do marcador quase sempre, ele não é aquele cara que ele pega e toca para trás, ele tenta sempre buscar a frente, quando realmente não dá ele vai para trás, mas antes de tentar ir para trás, ele tenta primeiro a jogada ou pro lado ou para frente. Então isso me agrada muito nele, fora que ele fez uma assistência, né? Ele bateu um escanteio pro gol do Kaique, bateu muito bem o escanteio, diga-se de passagem. Se eu não me engano, o SofaScore mostrou que ele é o primeiro em assistências, o primeiro em chute, em passes para finalização. Ele é o primeiro em diversos aspectos. Hoje na marcação ele foi bem também. Teve um bote errado que ele deu lá, mas no geral, assim, no conjunto da obra ele foi muito bem. O Camacho, na minha opinião, no primeiro tempo ele foi bem, ele cobriu, fechou bem aquele meio de campo que
que a gente sentia falta, ali um pouco na frente dos zagueiros. Ele estava lá, ele conseguiu bons desarmes e ele estava saindo bem com a bola, estava tocando bem a bola até aí. E o Zanocelo também no primeiro tempo. O Camacho já no segundo tempo ele deu, assim como o time inteiro, ele deu uma sumida no jogo e então basicamente um tempo bom, um tempo ruim, foi essa basicamente a atuação do Camacho. Já o Zanocelo no primeiro tempo ele estava ótimo, ele estava desarmando, ele estava cobrindo aquele espaço também que eu acabei de citar. Ele estava dando bons passes, ele estava correndo, marcando, ele estava se dedicando, dando a vida. Já no segundo tempo, e além de ser consagrado com um baita de um golaço. Agora, no segundo tempo, ele tenta muitos passes difíceis, tá? Eu não vou criticar ele tanto porque ele tenta muitos passes difíceis, mas ele deu muita bobeira, ele errou muitos passes, apesar de ter tentado os passes difíceis, ele errou um para trás, que não pode errar, um lance desse pode ser que aconteça um gol do time adversário, então não pode dar essa sopa pro azar, principalmente valendo um jogo tão importante, valendo até uma permanência no campeonato, né? Na Série A do Paulista, enfim. Então é isso, ele foi muito bem no primeiro e muito mal no segundo, mereceu ser substituído. Já o Lucas Barbosa, assim, logo no comecinho do jogo ele deu um chute de fora muito bem, o goleiro defendeu. Ele é um cara que ele não tem muita velocidade, até porque para mim ele não é ponta, ele é meia, né? Mas ele tem um passe muito bom, ele tem uma calma muito interessante para um cara que subiu agora, basicamente. Então, e fora que ele tem um chutaço, os chutes dele, tanto na copinha que ele já mostrou, como no profissional ele já mostrou que ele tem um baita de um chute. Teve uma jogada que ele estava na cara do gol, ele poderia ter tocado pro Marcos, mas acredito que não foi a pior decisão a se tomar não ter chutado, porque o goleiro do Água fez uma grande defesa. Já o Marcos Leonardo, ele ia dar um passe pro Goulart, ele deu um passe pro Goulart, que o Goulart perdeu o gol. O Marcos ele briga muito ali no ataque, ele disputa muito com os zagueiros, ele é forte, né? Apesar dele cair um pouco, acho que talvez excessivamente, ele é forte. Eu acho que se ele melhorar nesse ponto, ele vai ser um atacante melhor do que ele já é, um centroavante melhor do que ele já é. Ele incomoda muito os zagueiros, o objetivo dele é sempre o gol, ele chuta, cobrou uma falta muito bem, então tô gostando da fome do Marcos, então na minha opinião essa posição está bem servida dentro do Santos. O Ricardo Goulart, gostei muito dele também, muito participativo, diferente do jogo passado, esse ele participou bastante, ele se mostrou mais uma vez um monstro de cabeça. Lá do estádio eu achei que ele estava um pouco mais perto, mas não, ele estava um pouco longe do gol e ele conseguiu dar um peixinho forte pra caramba no canto. Então, um gol importante, um gol que basicamente vira o jogo e dá aquela esperança. Então, a gente está contando com o Goulart e por enquanto ele vem correspondendo. E o Lucas Braga, né? Faltou ele na escalação dos titulares. O Lucas Braga, ele, na minha opinião, jogou muito bem. Ele deu uma assistência, né? Assistência pro Ricardo Goulart, apesar de ter sido muito mérito do Goulart, mas o Lucas ele incomodou muito todos os jogadores do Água, tiveram muitas faltas em cima dele. Ele segura um pouco a bola, mas ele incomoda bastante, ele é chato. Ele corre muito, ele tem muita velocidade, ele não cansa. Na minha opinião, o forte dele é que ele não cansa mesmo, além de todo o físico. Então, tirando que ele tem que às vezes chutar mais pro gol, pra mim hoje a atuação dele foi boa e ele foi uma válvula escape muito interessante ali no ataque do Santos. Agora falar dos jogadores que entraram. Os jogadores que entraram foi o Juan Seco ali, ele teve uma partida que não teve muito tempo para mostrar, né, o jogo, então foi discreto. O Léo Batistão, que eu queria que entrasse, jogou mal, entrou mal, ele perdeu na velocidade de uma forma que eu não gostei, porque
não foi uma desvantagem, ele começou até na vantagem, ele tinha acabado de entrar, o cara já estava cansado, então eu senti ele pesado na hora dessa arrancada dele aí, que ele acabou perdendo na velocidade. Então, fora que não acertou nada, mas como eu falei, no segundo tempo praticamente nada deu certo. Um cara que entrou no segundo tempo, e o Sanches também não fez muita coisa, deu um piquezinho lá e tudo, mas não deu tempo de mudar nada. Acho que o único dos caras que entraram pra mim mesmo foi o Sandri. Ele entrou muito bem, desarmando, participando de jogadas no ataque, aparecendo na defesa. Então o Sandri fica o meu destaque aí pro jogador que entrou no segundo tempo. Então, a análise do jogo basicamente é essa. Agora o Bustos vai ter, se eu não me engano, 22 dias para trabalhar aí, para ter uma outra, entre aspas, pré-temporada, para ver se consegue reforços, consegue adaptar o padrão de jogo dele a esse elenco. E sinceramente eu tô com uma expectativa boa com esse tempo que o Bustos vai ter, porque eu vi que ele é um técnico que tem potencial, ele é um técnico que pensa bem o jogo, que tem a estratégia muito bem setada. Então eu acredito que esse tempo vai ser meio que necessário para ele poder evoluir a equipe ainda mais para chegar bem no Brasileiro e nas Copas. Então, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, tenha uma boa noite. E é isso, valeu, tchau, tchau. Nunca, Série B nunca, nunca, nunca.